Último trimestre de 2025, o mercado cripto volta a subir forte. Será que nós teremos de fato a maior altcoin season de todos os tempos? Muita gente está falando sobre isso por aí e é justamente por esse motivo que eu resolvi trazer nesse vídeo aqui alguns dados básicos que nos dão uma ideia de termos ou não termos uma possibilidade de uma forte altcoin season, uma altcoin season que poderia ser a maior de todos os tempos, com as maiores altas, maior do que a alta que a gente teve em 2021, maior do que a alta que a gente teve em 2017. Enfim, vamos analisar todos esses dados aqui e eu quero que você venha comigo nesse vídeo até o final, porque tem informação relevante do início ao fim. Nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Você já pode fazer isso no começo do vídeo, é só clicar aqui. Já fica o meu muito obrigado a todos vocês que deixam like no vídeo, que interagem, que compartilham os vídeos aqui do canal. Afinal de contas, vocês é que dão razão para isso tudo e é somente pela interação de vocês que o canal segue crescendo e tem o tamanho que tem. E aproveito também, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, para estender o convite para você se inscrever. Clica aqui no botão aqui no sino das notificações, já marca ali como todas, para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, nós entramos no terceiro trimestre. Por que o terceiro trimestre é tão esperado no mercado cripto? Por que ele é tão relevante? Porque ele é, historicamente, o trimestre que mais entrega um retorno e principalmente um retorno mais linear, né? O trimestre mais consistente historicamente. É isso que a gente consegue observar aqui, por exemplo, no CoinGlass, onde nós temos por trimestre no Bitcoin os retornos anuais, né? Então aqui nós temos todos os anos e notem aqui que no Q4, o quarto trimestre, nós temos altas fortes e é isso que a gente observa aqui também nas médias, né? A média, a maior média de todas é justamente a média do quarto trimestre no Bitcoin. No Ethereum é um pouquinho diferente, né? O Ethereum tem um histórico um pouco menor, mas olhando para o histórico aqui, a gente vê que o último trimestre para o Ethereum, né, que é a principal, a mãe das altcoins, também é bastante favorável, embora já não tanto quanto para o Bitcoin. E aí depois, se a gente olha mês a mês, o que nós vemos aqui é que o mês de outubro é justamente o melhor mês histórico para o Bitcoin. Só tem 2 anos negativos aqui, 2018 e 2014, e na média só perde para outro mês, o mês subsequente, o mês de novembro. Por isso que o terceiro trimestre é tão esperado no mercado cripto. Você sabe que o Bitcoin subindo, ele acaba puxando as altcoins também. Então nós sim temos bons motivos para acreditar, olhando principalmente o histórico, o momento em que nós estamos no ciclo, que esse terceiro trimestre deva ser bastante positivo para o mercado cripto. Teremos altcoin season? Tem muito mais dados mostrando que sim, que essa é a tendência, do que dados mostrando que não. Agora, a pergunta e o tema desse vídeo é se nós teremos a maior altcoin season de todas ou não, ou essa tende a ser, por exemplo, uma altcoin season menor inclusive, do que as que nós tivemos em 2017 e 2021. E o ponto aqui é, tenha muito cuidado com quem fala que nós teremos a maior altcoin season de todos os tempos, porque nesse caso nós estamos falando de altas em altcoins médias de 40 mil por cento, como tiveram lá em 2017, de 30 mil por cento, como em alguns casos em 2021. E eu quero trazer aqui para você, além de dados básicos, também a minha experiência. Por exemplo, no mercado de 2017, na altcoin season de 2017, eu não estava posicionado no mercado. Eu era um estudioso do mercado cripto, um entusiasta, mas eu ainda não tinha altcoins. Eu assisti de fora tudo aquilo que aconteceu, já estudava o mercado cripto mais a fundo desde 2016 e confesso para você que eu não tive nem coragem de comprar altcoins porque era tudo muito novo. E a verdade é que tudo subiu daquela forma muito forte, também porque as altcoins guardavam um risco extremo. Foi o primeiro ciclo de altcoins. E ninguém sabia até então se elas iriam durar, quanto elas iriam durar, tanto é que a queda depois foi muito forte. Muitas dessas altcoins que subiram 30, 40 mil por cento sequer existem hoje. E outras delas caíram 97, 98, 99% ou até mais do que isso. Em 2021 o mercado já estava muito mais maduro, mas nós tínhamos ali um segundo ciclo de altcoins. Nesse eu já era bastante experiente, inclusive como investidor de altcoins. Já faziam alguns anos ali que eu investi em altcoins e aí em 2021 eu pude surfar toda aquela alta em várias criptomoedas, como por exemplo o Gala Games, que eu já compartilhei aqui no canal, que foi a maior alta que eu tive de todas dentro da minha carteira. Nela em específico foram quase 10 mil por cento de valorização. Fiz bastante dinheiro em outras altcoins, no próprio Bitcoin, enfim, participei ativamente, muito ativamente, inclusive já criava conteúdo a essa altura. Aquela altcoin season, inclusive, alavancou muito meu patrimônio, assim como fez com o patrimônio
patrimônio de muita gente que estava posicionado lá em 2017. Mas a pergunta que fica é, e agora, em 2025? O que a gente pode esperar para uma eventual altcoin season? E antes de falar disso, eu não posso deixar de falar de outra coisa que está acontecendo agora no terceiro trimestre. Você pode ganhar 20% de rendimento anual sobre o seu saldo positivo na conta da OKEx até o final do ano. É uma promoção exclusiva para quem nunca depositou na OKEx, então mesmo que você tenha conta, se você nunca depositou, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você não tem conta, basta clicar no link que eu estou deixando aqui também para abrir a sua conta. Eu vou deixar bem descrito ali aqui na descrição do vídeo, com perdão da redundância, para que você localize cada um deles. O limite para isso também é bem interessante, é até $2.000, né? O equivalente a $2.000, hoje dá mais de 10 mil reais, daí 10, 11 mil reais. E é válido para qualquer criptomoeda negociada no Brasil, ou seja, pode ser também as próprias stablecoins, que é o dólar digital. Então eu estou deixando aqui na tela para você o passo a passo para você ver o que você precisa fazer. O link, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá para alguns detalhes sobre esse ciclo, essa altcoin season em especial. Primeiro detalhe, primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é justamente a liquidez de mercado. Você precisa entender que existe uma liquidez disponível no mercado geral, né? A quantidade de dinheiro em circulação. Essa liquidez em termos de investimentos vai para as bolsas, vai para o ouro, vai para a renda fixa, vai para investimentos no exterior, né? Então o cara que está lá nos Estados Unidos, ele bota lá em emerging markets. O cara que está no Brasil, ele investe no Brasil e também nos Estados Unidos. Enfim, esse dinheiro gira entre os investimentos e também um percentual dele, uma parte dele, tende a ir para cripto, está no mercado cripto hoje. Só que não tem como a gente criar muito mais liquidez num curto espaço de tempo e também não tem como atrair tanta liquidez a mais num curto espaço de tempo. E por que liquidez é essencial? Porque eu preciso de dinheiro entrando no mercado cripto para que os ativos se valorizem. Somente com dinheiro novo é que os ativos vão subir de preço. E a liquidez necessária nesse ciclo é muito maior do que em ciclos passados. Isso é uma coisa óbvia. Eu vou te dar alguns motivos para isso. O primeiro deles é o market cap total do mercado cripto. Eu vou te mostrar ele aqui em euros, porque ele não está pegando exatamente em dólares aqui no CoinMarketCap, não sei exatamente por quê. Mas, olha só, lá em 2017, a capitalização total do mercado era algo em torno de 700 bilhões de euros. Em 2021, a capitalização total do mercado bateu lá algo como 2,5 trilhões de euros. E atualmente está aqui na casa dos 3,5 trilhões de euros. E o que é razoável a gente pensar aqui que ao longo dos próximos meses, dentro de uma altcoin season, até a gente chegar numa euforia extrema de mercado, por exemplo, o mercado cripto total possa atingir em termos de capitalização de mercado. Eu diria que em euros aqui, 5 trilhões, 6 trilhões, isso já é algo bastante significativo. Não dá para a gente esperar que o mercado atinja 10 trilhões, por exemplo. E para nós termos a maior altcoin season de todas, nós precisaríamos chegar perto disso, pelo menos. Então é muito difícil que isso aconteça. É razoável pensar que o mercado vai se balizar um pouco mais para baixo. Outro ponto crucial aqui é o número de criptomoedas subiu demais. Nesse ciclo é muito, mas muito maior do que nos ciclos passados. E o capital acaba dispersando entre várias moedas, porque você vai concordar comigo que uma coisa é se, por exemplo, eu tenho só 10 moedas para distribuir todo o capital, toda a liquidez do mercado, e outra coisa muito diferente é se eu tenho 100 moedas para distribuir todo o capital do mercado. Então, só para você ter uma ideia, lá em 2021 a estimativa era que se tinha no mercado algo como 18, 20 ou um pouco mais de 20 mil criptomoedas. Em 2025 tá até difícil mensurar, mas algumas estimativas apontam para dezenas de milhões de criptomoedas e algumas até mostrando mais do que 100 milhões de criptomoedas criadas até o final do ano. Ou seja, só esse fator já dificulta muito que criptomoedas específicas consigam ter retornos semelhantes aos retornos passados que nós tivemos nos ciclos anteriores. E nesse caso, obviamente, eu não estou falando de uma exceção, uma criptomoeda que foi criada lá e que valorizou 10 mil por cento, 20 mil por cento. Não. Eu estou falando da média das criptomoedas, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, somente as altcoins, as top 100, as top 200, quanto elas podem valorizar dado esse cenário? Isso é uma coisa para você pensar. Outro ponto, se você pegar o próprio preço histórico do Bitcoin e analisar quanto ele subiu em cada ciclo, você vai observar que lá no ciclo de 2017 a alta foi de mais de 5.000%. Lá no ciclo de 2021 a alta foi de mais de 1.500%. E agora em 2025 a alta já é
de algo em torno de 650%. O que é razoável aqui? Imaginar que o Bitcoin vai subir, por exemplo, até os 1000% nesse ciclo, 1.200%, passar desses 1.500%, passar dos 5.000%, é uma coisa a mais para você pensar. A volatilidade diminuiu. Então, não é essa a tendência. A tendência não é que o Bitcoin suba ao longo de todo o ciclo, pegando da mínima lá até a máxima que ele vai atingir agora. Não é que ele suba lá até os 1.500%, mais de 1.500%, por exemplo, como foi no ciclo passado. E por que Bitcoin importa? Porque, de novo, o Bitcoin acaba puxando as demais criptomoedas. O tamanho da alta do Bitcoin está correlacionado com o tamanho da alta das outras altcoins. Ou melhor, o contrário, né? As altcoins estão correlacionadas com o Bitcoin. O ímpeto de ambas as altas está linkado. Agora, eu reforço, como eu falei no começo do vídeo, a expectativa em relação a uma altcoin season é grande, porque nós temos indicadores apontando para isso. Você pode pegar aqui no próprio CoinMarketCap, já mostrei isso em outros vídeos, indicadores que mostram que nós ainda não atingimos topo de ciclo de mercado, então nós devemos atingir ao longo dos próximos meses. O mercado está longe de chegar numa ganância extrema, outros indicadores mostram que o mercado ainda está longe de chegar numa supervalorização, e índices como o próprio índice de altcoin season aqui do CoinMarketCap também mostram que nós temos aqui um mercado apontando para uma alta forte das criptomoedas, mas que ainda nós não atingimos altcoin season, o estresse maior, aquela grande euforia de mercado. Então, isso tudo está no radar do mercado. Nós estamos caminhando para chegar lá. Vai confirmar? É certeza? Obviamente não. Ninguém tem certeza de nada nesse mercado, e se alguém disser que tem, está mentindo. Mas nós temos sim indicadores muito positivos. A questão é, você precisa entender até onde pode ir a alt-season, porque você não pode ficar preso nela. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente olha aqui para a dominância do Bitcoin, lá nos ciclos passados, a dominância, estou olhando aqui no gráfico semanal, chegou a ficar abaixo aqui dos 40%. Isso aqui foi altcoin season, aqui foi altcoin season, aqui foi altcoin season. As altcoins explodindo nesse momento aqui, e agora nesse ciclo a gente está perto de 60%, e quem ficar esperando que a dominância do Bitcoin caia aqui abaixo de 40%, muito provavelmente vai ficar preso nas altcoins, e quando iniciar o bear market, quando as quedas forem muito fortes, essa pessoa ainda não vai ter realizado lucro e vai amargar prejuízos no lugar de lucro. Então é muito sério, isso aqui é muito importante você entender que se nós chegarmos aqui perto de uns 50% de queda na dominância do Bitcoin, né? Ou seja, dominância batendo 50%, perto disso já vai ser uma baita altcoin season. E você não pode cair no papo midiático que tem por aí, de que vai ser a maior altcoin season de todos os tempos, que os ganhos nas altcoins vão ser de 5.000%, 10.000%, 20.000%, isso não tende a acontecer. E as razões são bastante óbvias, bastante claras e até simples de entender, como essas que eu mostrei aqui para você. Então fica de olho nesses indicadores, porque o mais difícil no mercado é você comprar em bons momentos, depois ter paciência para esperar, o mercado parece que não vai, parece que demora, não sobe no tempo que você está calculando que ele vai subir, que você está esperando. O mercado é assim mesmo, ele é soberano. E depois também é igualmente difícil você saber bons momentos para vender. Agora, se você quiser ajuda, embasamento técnico para tudo isso e a minha ajuda pessoal, tendo acesso a mim através dos nossos grupos, sabendo exatamente quando e o que eu estou comprando e quando e o que eu estou vendendo, além de ter acesso a todos os meus cursos de investimentos e uma série de bônus, eu recomendo que você assine a comunidade 1%. Estou deixando aqui também na descrição do vídeo para você clicar no link aqui, para você fazer a sua assinatura. Você pode escolher assinatura mensal ou anual. Eu recomendo muito que você faça isso, vai te ajudar demais no mercado, certamente vai te ajudar como investidor a crescer. Você vai ter muito mais ganho do que o custo que você tem mensal ou anual para participar da comunidade 1%, não só em cripto, como em todos os outros investimentos internacionais. Você vai aprender também a montar uma carteira global. Dito isso e sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.